Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Eu sou o Pastor Ciel e hoje eu quero fazer um devocional aqui no Salmo 51 de Davi, certo? E eu quero já começar esse devocional direto, lendo. Você que já me acompanha, você já sabe como é que funciona aqui. Salmo 51, versículo 1 está escrito Davi escrevendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Somente estes 3 versículos, nós vamos se até ao primeiro, que Davi diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. O devocional de hoje que eu quero falar é o seguinte: todos nós conhecemos a história de Davi, sabemos que ele foi um homem segundo o coração de Deus, e que num determinado momento da sua vida ele cometeu pelo menos 3 pecados. Nós podemos encontrar, claro que existiu vários outros, mas pelo menos pecados graves que a Bíblia cita aqui são 3. Primeiro, o adultério com Batseba. Segundo, o assassinato de Urias, o esposo de Batseba. E o terceiro, ele encobertou o seu pecado, ele mentiu para as pessoas, né? Tentou encobertar ali o seu pecado. E o profeta Natan é enviado por Deus a Davi, aponta o dedo na cara de Davi, conta uma parábola ali, uma história, acusa Davi que Davi tinha pecado, Davi se arrepende, né, chora, e aí ele escreve esse Salmo 51. Só que eu quero que você imagine o seguinte comigo: todos nós somos pecadores. João vai dizer na sua carta que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: no começo do Salmo 51, eu quero que você preste atenção comigo, você que pega a Bíblia e me acompanha, quero que você preste atenção comigo aqui no Salmo 51, logo no primeiro versículo, olha o que Davi está dizendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, quando ele vai pedir perdão a Deus, que ele vai escrever esse salmo, a consciência de Davi aqui que ele tinha a respeito de Deus é que Deus ele é um Deus misericordioso. E o que eu quero aqui frisar nessa manhã é esse atributo de Deus, a misericórdia e a benignidade que ele tem para conosco. Nós precisamos lembrar, muitas das vezes, quando nós pregamos a palavra de Deus, enfatizamos a ira de Deus, o juízo, o inferno, a condenação eterna. Isso e todas essas coisas são verdades. Mas o que eu quero frisar nessa manhã aqui com você é a misericórdia de Deus. Eu quero lembrar para você que está me assistindo que nós temos um Deus que é misericordioso. Nós temos um Deus que perdoa pecados. Nós temos um Deus que ele, muitas das vezes, a gente erra tanto com ele, mas mesmo assim, ele está pronto para nos perdoar. Davi sabia disso. E Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele começa, vamos dizer assim, eu vou usar essa expressão, ele começa apelando para esse atributo de Deus. Ele começa já o salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Por que Davi escreve transgressão? Porque transgressão, vamos dizer assim, é quando uma pessoa transgride ou quebra a lei de Deus. E ele sabia que ele praticando o adultério, segundo a lei de Moisés, ele tinha que ser apedrejado. Ele transgrediu a lei de Deus, ele quebrou. E o juízo disso sobre ele seria ele ser morto. Ele tinha que ser morto. Você vai lembrar daquela passagem quando Jesus está lá e os fariseus levam, né, para tentar Jesus aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E eles dizem que pela lei de Moisés tinha que ser apedrejada. Só que Jesus ele não apedreja, usa de misericórdia com ela. Davi sabia que ele tinha que ser apedrejado. Só que aqui ele apela para a misericórdia de Deus. E Deus ele usa de misericórdia para com Davi. Ele usa de misericórdia para com Davi e não condena Davi. Isso é lindo dentro do evangelho, de saber que o nosso Deus ele é misericordioso, ele é amoroso. Eu quero lembrar isso para você que está me acompanhando, que o nosso Deus ele é misericordioso, que ele perdoa pecados, desde que nós possamos ir a ele em arrependimento, confessando os nossos pecados. Davi mais na frente ele confessa o seu pecado, só que ele já começa o Salmo 51 apelando para a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim,
ó Deus, segundo a tua benignidade. É outro atributo, benignidade. Apaga as minhas transgressões. Aí Davi vai dizer, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi tinha o entendimento de que havia muita misericórdia da parte de Deus. Deus é um Deus que ele se ira, ele traz juízo, ele traz, como pode dizer assim, a sua condenação sobre as pessoas que não querem se arrepender, mas ele também tem muita misericórdia para com aqueles que se arrependem. Jeremias escrevendo, ele vai dizer o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então quero lembrar você, mais uma vez eu digo, o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de misericórdia, é um Deus que se você se arrepender, se você for diante dele, ele vai agir com amor para com você. E eu quero conclamar você, quem sabe está aí com pecado escondido, oculto, está com medo, acha que Deus vai te condenar, acha que Deus vai te lançar fora. Está aqui o Salmo de Davi, um rei que cometeu um pecado grotesco. Ele cometeu adultério, ele assassinou, ele mentiu. E Deus usou de misericórdia para com ele. O nome disso se chama graça. A graça de Deus alcançou Davi, ainda lá no Antigo Testamento. Foi aberta uma janela de graça para que Davi não tivesse que morrer. E eu quero conclamar você a lembrar disso. E quando você precisar, vá a ele. E ele vai ser misericordioso para contigo. Em oração, em confissão de pecados, vá a ele e ele vai perdoar você. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Pai, nós te engrandecemos, te louvamos, te exaltamos, porque tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus gracioso, benigno, justo, digno de toda honra e de toda glória. Senhor, nós te louvamos, porque a tua misericórdia se estende, como diz a tua palavra, de geração em geração. Te pedimos nessa manhã que a tua misericórdia repouse sobre nós, porque eu tenho certeza que ela já repousou, porque todos nós, hoje, acordamos com vida e com saúde. Mas que a tua misericórdia se estenda, Senhor, na nossa vida, e que nós possamos ir a ti certos de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor trará perdão para os nossos pecados, será gracioso para conosco. Nós possamos ter essa confiança para contigo, que teu Espírito nos ajude a termos essa certeza de que o Senhor é um Deus amoroso e gracioso. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí e deixa o teu like. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.